espaço, né, para mais pessoas fazerem cursos espalhados aí em nome de Jesus. Amém? Até atingir a igreja toda para quem quiser e vale a pena aí dar uma turbinada no casamento em nome de Jesus. Amém? Abra a palavra de Deus, Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 17. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 17. Todos acharam? Isso aí. Porque Deus enviou o seu Filho. Todos acharam? Está ali, também está ali. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos, ore comigo por essa mensagem. Mais uma vez peço ao Pai que fale contigo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, junto com o teu povo, nós oramos te pedindo, Senhor, venha nos usar mais uma vez como canal totalmente subscriído, falando aos nossos corações o que nós precisamos ouvir, necessitamos ouvir, a fim de alcançarmos corações sábios e podermos, Senhor, cumprir o teu propósito na nossa vida aqui enquanto estivermos na terra, Senhor. Porque o Senhor não nos escolheu apenas para a salvação, mas também, meu Pai, para representar o Senhor Jesus aqui. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vimos ali que a gente sempre lê o versículo 16, que diz que porque Deus enviou, né, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no versículo 17, diz que o Senhor Jesus, ele não foi enviado para condenar o mundo, mas para quê? Para salvar. Fala assim, Jesus, segundo o propósito de Deus, não veio condenar o mundo, veio salvar. É importante a gente entender isso, né? Nós precisamos ter essa característica do Evangelho principal, é justamente que o Senhor Jesus veio para salvar o mundo. E o Senhor sempre desejou, Deus sempre desejou salvar a humanidade em todos os termos, não só um determinado grupo, mas toda a humanidade. É da vontade de Deus. Ali está claro, ali, Jesus veio para salvar e não para condenar. E no Antigo Testamento nós temos, né, vamos colocar assim, temos muitos exemplos que o Senhor nos dá, da vontade de Deus para a nossa vida com relação a isso. Amém? E eu queria pedir aí o irmão para poder diminuir o som desse. Está atrapalhando aí, gente? Não? Está atrapalhando só a mim mesmo, né? Então Deus, ele sempre desejou salvar o ser humano. Mesmo antes do Senhor Jesus Cristo vir, isso é demonstrado através da fé daqueles que acreditaram em Deus. A começar por Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. E se tornou o quê? Amigo de Deus. Justificado significa que a pessoa foi tornada inocente diante de Deus. Os seus pecados foram apagados, tanto que ele recebeu uma bênção tremenda, não é verdade? As promessas para a vida dele foram derramadas por toda a humanidade. E aí, né, para não ficar, porque então Deus só escolheu Abraão e de Abraão um povo, a Bíblia mostra que mais na frente, quando o povo de Israel vai entrar na Terra Prometida, o primeiro embate que eles têm é com Jericó, com o povo de Jericó. As famosas muralhas de Jericó que caíram, né? E, nesse momento, os dois espias que vão até Jericó, que vão buscar sondar a cidade, antes de fazer a invasão da cidade, eles são acolhidos justamente na casa de uma prostituta. A cidade estava tão amaldiçoada que a melhor casa que eles encontraram foi a casa de quem? De uma prostituta. E essa prostituta, ao acolher os espias de Israel, ela fala o seguinte, olha, nós ouvimos dizer que o Deus de vocês abriu o Mar Vermelho.
que o Deus de vocês conduziu o povo de vocês pelo deserto, alimentou, sustentou, guardou e deu várias vitórias. E que vocês têm vencido todo mundo e vão chegar e dominar essa terra. Então, eu vou fazer o seguinte, eu já estou acreditando no Deus de vocês. O que eu preciso? Eu só preciso que quando vocês invadirem a cidade, vocês poupem, por favor, a minha casa. Pode diminuir aí. Pode ir bem. Poxa vida, valeu. Cara, é bom. Obrigado. Eu estava agoniadão aqui. Ele falou assim, vocês poupem a minha casa. Aí o que os espias fizeram? Nós vamos poupar a tua casa, tudo bem. Mas ela falou assim, quero que poupe a casa do meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. E aí eles falaram o seguinte, então foi o seguinte, junta todo mundo dentro da tua casa. Todo mundo que está na tua casa não vai sofrer nada. Você tão somente tem que fazer o seguinte, pega um fio de escarlate, ou seja, um pano vermelho e coloca onde? Na janela e na porta. Quando nós viermos aqui, a sua casa vai ser toda poupada. Por acaso, o fio vermelho já simbolizava o sangue de Jesus na nossa vida. Quem está entendendo bem aqui? Já apontava para quem? Para Jesus Cristo. E ninguém daquela casa sofreu nada. A casa de uma prostituta foi justificada e salva porque ela acreditou no Deus de Israel. Quem entendeu bem aqui? E aí se cumpriu aquilo que Paulo fala lá em Atos 16, 31, que ele diz assim, ó, para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Quem crê em Jesus aí? Então você e sua casa vai ser salva por causa da tua fé. Amém? Deus poupou todo mundo. Olha só, poupou todo mundo, pai, a mãe, todo mundo, porque a prostituta creu no Deus de Israel. Então mostra ali que Deus já queria salvar as pessoas, mesmo antes de Jesus ter vindo, através de quê? Da fé. Então, né, ela mais tarde, ela vem a ser quem? Ela vem a ser, né, está ali na genealogia de Jesus Cristo. Ela vem a ser ascendente de Davi. Tá? Deu para entender bem? E ela veio a ser sogra de Ruth. Sabe quem é Ruth? Ruth é a bisavó de Davi. E quem era Ruth? Ruth era uma moabita. Ruth também não era judia. Os moabitas eram inimigos do povo de Israel. Mas quando ela casa com um dos filhos de Noemi, né, que tinha saído de Israel para peregrinar na terra de Moabe, ela casa aqui, a seca acontece, o esposo dela morre, e Noemi fala, agora já estou velha, vou voltar para a minha terra para morrer lá. E ela fala assim, não, eu vou contigo. E aí ela diz o seguinte, olha, aonde você ficar, eu fico, aonde você morrer, eu morro. E o seu Deus vai ser o meu Deus. Quando ela fala isso, ela é justificada. Fala comigo assim, o meu Deus é quem me justifica em Cristo Jesus, amém? E você vê que ela não era judia. E ela também é contada depois aonde? Na genealogia de Jesus Cristo. Coisa maravilhosa, né? Então Deus mostrando que Ele queria salvar todo mundo, não um ou outro, não. A mesma coisa acontece com os ninivitas. O próprio Senhor Jesus dá testemunha, Ele fala assim, olha, os ninivitas ouviram uma vez só a palavra de Jonas. E Jonas não fez a seguinte pregação, não. Olha, né, vocês têm que se arrepender dos pecados, vocês têm que se converter ao Deus de Israel, e vocês têm que buscar aqui toda a lei que está lá, são 603 itens da lei de Israel. Jonas fala, você não sabe como é que é a pregação de Jonas? Você sabe, eu já falei isso aqui. Jonas vai falando o seguinte, ó, 40 dias e vai todo mundo de ralo. Uma pregação boa, né, gente? 40 dias Deus vai passar o cerol em todo mundo. Aí o povo vai, não, a gente acredita em Deus de Israel só por esse fato. O povo se arrependeu daqueles pecados e Deus salvou aquele povo. E Jesus fala que num grande dia aquele povo vai se levantar, ainda vai condenar as cidades impenitentes pelas quais Jesus passou e não acreditaram nele. Fala comigo assim, a vontade de Deus é a salvação de toda a humanidade. Está aí na palavra. Ele que está no Antigo Testamento. Né? Abraão, né? Que veio lá de Ur dos Caldeus, lá do Iraque, onde é o Iraque hoje. Né? Vem Raabe,
que é de uma cidade maldita, prostituta, vem lá a Ruth e todos, inclusive Deus limpa de tal maneira que entra na genealogia do nosso Salvador. Deus não faz acepção de pessoa. Quem está entendendo bem aqui? E aí, você vê que o Senhor Jesus, ele fala assim, ó, porque quem crê será salvo, quem não crê, hein? Já está. Ele não fala que será. A gente tem que atentar a isso. Quem não crê, por que já está? Porque todos pecaram. E como Adão, destituídos foram da glória de Deus. Então, todo o mundo já está condenado. Jesus veio como um ato de misericórdia, de graça e amor, para salvar aquele que já estava perdido. Ele não veio para te dar opção, não, se você quiser vai ser salvo no futuro. Não, todos já estão condenados. Todo mundo que você conhece, que não crê em Deus, que não se volta para Deus, e hoje, através de Jesus Cristo, está condenado. Está sendo claro aqui, gente? Por isso que ele não veio o quê? Condenar, porque ele não precisa vir condenar. Por quê? Por que Jesus não veio condenar? Já está condenado. Vai condenar mais o quê? Vai condenar de novo? Qual é a maior condenação que existe? A perdição da alma. É ou não é? A eternidade. Tem outra sentença pior? Então, então ele não veio, eu não vim condenar o mundo, eu vim o quê? Salvar o mundo. Assim como eu e você fomos salvos da ira. Quem aqui já aceitou Jesus como Salvador? A graça te alcançou. E você está salvo em Cristo Jesus. E aí, gente, eu não posso deixar de falar que o Senhor, quando Ele selecionou o povo judeu, o povo de Israel, era para que esse povo tivesse 3 atitudes maravilhosas. Primeiro, fazer o nome do Senhor conhecido entre as nações. Eles fizeram? Não. Segundo ponto, né? Apontar que o mundo estava condenado e quando se voltassem para Deus, eles seriam o quê? Absolvidos. Terceiro ponto, não tornar pesada a caminhada para Deus, como eles fizeram. Como assim não tornar pesada? Vou mostrar ali onde o Senhor Jesus condenou cada um deles e que nós precisamos abrir os nossos olhos. Mas não tornar pesada. Por quê? O rigor da lei impedia o agir da fé. Essas pessoas que eu falei que acreditaram em Deus, Abraão foi salvo antes da lei. A lei existia? Não, a lei foi dada através de Moisés, que era levita. Levi, por acaso, saiu de quem? Saiu de Abraão. Deu para entender bem aqui? Então, a salvação pela fé é anterior à lei. Quem fala isso é o apóstolo Paulo, com muita categoria, inclusive, lá em Gálatas, ele fala também em Romanos. Então, a salvação pela fé é o que? Anterior à lei. Anterior a quê? Aliás, diga-se de passagem, nós somos gentios. O que é gentios? São aqueles que foram escolhidos para serem salvos apenas pela fé, como Abraão. Amém? Glória a Deus. Né? E aí, quais as exigências que o Senhor faz, além que o Senhor repete os mandamentos? Mas qual a exigência que o Senhor faz para mim e para você com relação a todos aqueles itens que estão lá? São 603. Quais exigências? Está lá em Atos, capítulo 15, quando a igreja se reúne e, mediante o Espírito Santo e os apóstolos, eles tomam uma decisão de não cobrar nada além do que está ali. Querem ouvir aqui? Amém? Né? Primeiro passo, prostituição. Falou, não imponha outra coisa para os gentios que aceitam Jesus, que se convertem à fé, a não ser isso. Primeiro que prostituição. Fala comigo, eu não posso me prostituir. Fala, segundo ponto, carne sufocada. O que é isso, pastor? Carne sufocada? Sufocar alguém ali. Não, é quando você, um animal que vai ser morto, você, ao invés de tirar o sangue, você simplesmente mata com a paulada e come daquele jeito. Não pode. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Isso foi para mim e para você. Tá? Segundo ponto, idolatria. Fala idolatria.
Lá atrás Deus condena através de Isaías, Deus condena através da Paulo, idolatria. Amém? Quarto e último, sangue. Fala assim, eu não posso comer nem beber sangue. São os únicos itens da lei que eu e você temos que cumprir. A não ser a lei moral, que aí é arrego, né? Quem entendeu bem aqui? Não roubar, não matar aí, não... Quem entendeu bem aqui? Amém? Glória a Deus. Não existe outro. Quem falar para você é mentiroso. Não está escrito na palavra de Deus. Está bem claro ali. Então, qualquer outra coisa é um peso que estão colocando sobre a vida de vocês. E aí o apóstolo Paulo, quando prega a graça para o povo, os gálatas vão e se deixam persuadir por judeus que entraram lá dentro, que aceitaram Jesus e agora entraram na igreja e queriam que todo mundo fosse judaizado ali. Aí Paulo fala, quem vos induziu a passar tão depressa da graça para a maldição? Porque todo mundo que estava debaixo da lei caiu em maldição, porque ninguém cumpre a lei, que quem tropeçar num tio dela, tropeçando nela toda. Quem falou isso foi Jesus. Quem entendeu bem aqui? Porque não existe pecado. Por exemplo, uma pessoa que mente, que é quanto mais que ela ama mentira, a Bíblia diz que ela vai para onde? E uma pessoa que mata, que é um assassino, vai para onde? Então, para Deus, pecou já era. Estão entendendo bem aqui, gente? Não existe mais ou menos aqui, a pessoa é avarento. Paulo diz que ele vai herdar o reino do céu avarento, mas isso é avarento. Não, o cara só é avarento, gente. Fala que a pessoa está só, vai para o inferno do mesmo jeito. Um monte de porco, seu nonô, um monte de vaca, seja lá o que for. Estou sendo claro aqui, gente? Não tem jeito. Então, na realidade, se a gente observar bem, quem se liga na lei vai se dar mal. Deu para dizer bem aqui? A gente tem que cumprir toda a lei moral de Deus, e essa Deus não abre mão. E esses itens que eu falei aqui são os itens ritualistas, que é a única coisa que Deus cobra da gente. Prostituição não pode. Carne sufocada, sangue e idolatria. Ponto. Fala comigo. Prostituição, carne sufocada, sangue e idolatria. O resto é balela. Estou sendo claro aqui? Amém? Glória a Deus. Então, é importante a gente entender. Aí, o que aconteceu? O judeu queria que todo mundo seguisse todos os rituais. Aí Jesus fala, não, para com isso. Os apóstolos também, não, para com isso. A lei se cumpre em quem? Em Jesus Cristo. Ele, de uma vez só, morreu pelo pecado de todos. E aí, Paulo diz que o ser humano ele é justificado pela fé. É impossível qualquer um cumprir toda a lei para ser salvo. É só em Cristo Jesus que a gente é salvo. Amém, amados? Glória a Deus. Por que isso? Porque todos estão condenados. E se você já tropeçou na lei, já está condenado. Então não tem solução. A única solução é Jesus Cristo. A salvação em Cristo Jesus. Não tem o quê? Solução. Está escrito isso, gente. É só olha. É importante a gente, porque tem muita gente, né? Não tem problema nenhum. Tem gente que vai até lá no Sinai, aí chega lá, quando olha lá. Eu conheço o filho de um pastor que ele foi lá, coitado. Quando ele olhou lá, morreu. Deu um infarto, né, na hora lá. E a pessoa, né, sem problema nenhum, a pessoa acha que legalzinho. Né, você bota aquele, aí vai o crente, né? Bota aquele negócio na cabeça, que pá. Bota na cabeça, aí bota um... Como é que é aquele negócio? É até bonitinho, um negócio bonitinho, escrito em hebraico. Eu não falo hebraico, gente. A gente já muito mal português, a gente luta para falar um português legal. É ou não é? Aí vai ali, gente, eu acho legal, mas não tem nada a ver com você ir para o céu, não aquilo. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Nós somos, fala assim, eu sou gentio. Ponto. Acabou. Deu para dizer bem? A salvação é pela fé. Inclusive, o judeu também pela fé, não é? Todo mundo, acabou. Porque nem eles conseguem cumprir, porque não existe o templo. Se não tem o templo, não tem como cumprir os rituais. Então, acabou. Deu para dizer bem? Então, é importante a gente entender isso. Aí, o que acontece? Nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Jesus veio para salvar ou condenar? Quem é discípulo de Jesus aí? Então, a gente tem que parar de condenar os outros. E a gente condena que é uma beleza. É ou não é verdade? E fulano não sei não.
É ou não é? Aí começa aquele fuxico por trás. É ou não é verdade? Hein? É verdade, né? Julga, sentencia, condena. É o quê? Prende, processa, é ou não é? Julga, dá sentença, ainda manda cumprir a pena. Não é verdade? Faz todo o processo, parece Alexandre de Moraes. É ou não é? Mas não é, gente? O camarada vem no Rio de Janeiro para fazer a cariação, onde já se viu o juiz fazer isso, gente. Não, é uma aberração, aí eu posso falar sem problema nenhum. Qualquer um que tem um mínimo de bom senso sabe disso, mas tudo bem. O único que pode fazer isso quem é? É Deus. Apesar que nem Deus acusa, tem um capeta para acusar. É ou não é? Aí ele juntou Deus e o diabo juntos, o cara é bom mesmo. Né? Não, ele está brincando, mas é sério, a gente está com um problema sério no Brasil, né? De justiça, né? Quem é advogado, quem trabalha no judiciário, nas polícias, sabe disso. Né? Sem aqui, vamos polemizar as questões aqui políticas, nada disso, mas é, né, complicado. Então, na realidade, nós estamos aqui como discípulos de Jesus, não para condenar, mas para quê? Para salvar. Mais uma vez, quem é discípulo de Jesus aí? Vamos parar de condenar as pessoas. Eu vou mais longe. Tiago fala assim, não julgueis. Não, ele não fala, esse quem fala é Jesus. Vou dar um pulo aí. Vou voltar lá. Ele vai, não julgueis, porque quando vocês julgam, se tornam juízes. E juiz só tem um. Só Deus consegue provar todos os corações e saber as intenções de corações. Ninguém tem capacidade de fazer isso. Eu não tenho. Eu gostaria de ter, mas não tenho. É ou não é? A gente olha, acha uma coisa. E quantas vezes a gente erra no julgamento, não é verdade? Faz acepção de pessoas. Não é verdade? Vamos ser sinceros. E aí todo mundo aqui, vamos ser sinceros aqui, gente. Primeiro passo, que eu vou pregar a palavra para o ímpio. Para a pessoa que ainda não aceitou Jesus, não conhece Jesus, eu tenho que condenar o que se o cara já está condenado? O que eu tenho que fazer? Apresentar a salvação. Amém? Apresentar o quê? Porque qualquer coisa para ele já está ruim, gente. Aí você vai expulsar o cara, você vai jogar ele mais para longe. Estou sendo claro aqui, gente? Não adianta chamar, é ladrão, tá bom. É mesmo, todo mundo sabe o que é. Meu Deus do céu, gente, não é verdade? Né? Você é um prostituto, uma prostituta, tá bom, já está condenado, não quer ouvir isso não. Tem que apresentar uma fórmula para tirar o camarada de lá. Estou sendo claro aqui, gente? Já sabe o que é. Você vai apresentar o seguinte, olha, isso é pecado, e no pecado tem sentença, e aí, se você comete esse pecado, você tem essa sentença, então, aí ele vai cair na real, e é. Né? É isso que a gente tem que fazer, apresentar a luz do Senhor. Jesus falou que nós somos sal da terra e luz do mundo. Sabe quem se apresentou como luz primeiro? O próprio Senhor Jesus falou, eu sou a luz do mundo. E depois ele me escolhe você e fala assim, vocês também são a luz do mundo. Então a luz é para iluminar. E só se ilumina onde está escuro. O mundo está em trevas, o mundo está condenado. Se você é luz, você tem que iluminar lá fora. Entendeu bem, gente? Não adianta iluminar. Já pensou eu com a lanterna durante o dia no sol? E aí, pastor, o que está vendo aí? Não, estou procurando um negócio para iluminar o pessoal. Gente, o dia quente, 40 graus. Estou maluco. É ou não é verdade? Amém? Então você não vai chover no molhado, não precisa de você. Amém. Glória a Deus. É ou não é? A gente tem que apresentar quem? É para quem está nas trevas. Aí, senhor, tem uma lanterninha aqui, ó, vem para cá, senão vai cair. Deu para entender bem aqui? Olha o buraco aí, cuidado aí. É ou não é? É assim que funciona. Então nós estamos aqui para iluminar. E como é que eu ilumino? Primeiro ponto, fazendo o nome do nosso Deus conhecido. Como? A primeira coisa é através da sua atitude, do seu exemplo, de você ser referência. Quem entendeu bem aqui? As pessoas vão olhar para você que prega calado. Quem entendeu bem aqui? Amém? Não é? Deixa eu falar com você aqui. Tem gente que acha que ser crente é...
Então já estava no inferno, porque só ando rindo. É ou não é? Quem entendeu bem disso? Não é? Não, não pode, né? Não, gente, é a tua atitude moral, de amor, você vai exalar Cristo onde você estiver. A gente está fazendo um tratamento dentário, aí chega lá, aí tem um outro rapaz que ele descobriu que a gente é pastor, um outro dentista, ele falou o seguinte: ai, pastor, tudo bem? Essa semana, eu cheguei na segunda-feira, eu fui na igreja. Não estava indo, né? Eu falei, glória a Deus, que benção isso aí. Não, eu liguei para a minha pastora, perguntei para ela, vai ter lá um negócio de homens, o pastor vai? Ela falou, vai, será que ele pode me dar uma carona? Passou lá no condomínio dele, pegou, falei, glória a Deus. Aí estou conversando com ele, né, falando de Jesus para ele, aquela coisa toda. Aí passou a outra dentista que está cuidando, né, no meu caso. Aí ele virou, falou assim, me tocou assim, ó, essa aí é complicada. Foi assim mesmo. Aí eu falei, é mesmo? Por quê? Acho que ela é do outro lado. Eu falei, que lado é esse? Eu falei, que lado é esse? Ele disse, sei lá, esquisito. Aí quando chega a estar pesado o negócio. Eu falei, então tá bom. Aí já fui, né, pelo menos me deu um toque. Já fui lá pregando o evangelho para ela. Ela perdi um tempão lá falando do amor de Deus para ela. É importante que aonde você chega, Jesus tem que estar na ponta da tua língua. Entendeu, gente? Vai sempre orando, eu preciso ter uma oportunidade para falar do amor de Deus. É isso que o judeu não fez, por isso que o Senhor Jesus condenou. O Senhor Jesus condenou somente os judeus, sabia? Somente. Por quê? Porque eles tinham a incumbência de fazer o nome do Senhor Jesus conhecido. E lá em Mateus capítulo 23, esqueci, 13, sei lá o quê, ele fala assim, ó, ai de vós, fariseus hipócritas, porque não entram e nem deixam entrar os que querem. Estou sendo claro aqui, gente? Então, o primeiro passo é a gente apresentar Jesus para o mundo. Amém? Segundo, é você conduzir essas pessoas para o reino do céu, para Cristo. Agora, aí Jesus fala assim, por que eles fechavam a porta? Porque ele fala assim, porque vocês colocam fardos pesados nos ombros dos outros e não carregam nem com o dedo. Aí chega o irmão na igreja, você pregou o evangelho, vamos dizer que você cumpriu as duas etapas primeiro. Fez o nome do Senhor conhecido, apresentou Jesus e trouxe para Jesus. Aí chegou na igreja, é um novo convertido, aí entrou na igreja, claro que você vai discipular, que você vai apresentar o caráter de Cristo, vai apresentar a moral de Cristo, mas aí você fala, fulano é mentiroso, já peguei mentira nele. O cara chegou ontem na igreja. E fulano ainda está com a vida enrolada. Está aqui para desenrolar. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Aí começa a cobrar e apontar aquilo que eu e você não cumprimos quando aceitamos Jesus. Isso é o quê? Hipocrisia. Já viu aqueles crentes santarrão? O meu pastor, uma vez, ele chegou para mim e falou o seguinte, eu até ri que ele falou o seguinte, as irmãs, não estou falando que não é o caso aqui, né? Ficam cobrando das outras irmãs mais novas uma postura, porque elas já estão dobrando o cabo da Boa Esperança. Na época eu ri demais, né? Assim igual você. É a mesma coisa. Aí, aqui é uma analogia nossa, não é brincadeira, né? Uma parte do Paulo chega para Timóteo, o exercício físico não serve para nada, não. Timóteo, garotão, Timóteo, grego, fortão, Paulo já estava todo requenguelo, mas, irmão, para de malhar, pai. Não é? Na realidade, gente, a gente precisa entender uma coisa. Determinadas coisas não vão mudar na vida das pessoas de uma hora para outra. Tem que ter paciência, compaixão e misericórdia, assim como Deus teve da gente. Eu duvido que todo mundo aqui que aceitou Jesus, começar pelo mais velho, fala igual Jesus agora, duvido que na trajetória, depois que aceitou Jesus, não deu uma vacilada. Vacilou ou não vacilou? Mas, ficou quietinho, igual mineiro. Falou nada para ninguém. Fala assim, mas Deus viu, tá? Aí agora quer cobrar do outro. Te conserta, hein, minha irmã? Vigia, hein?
Arrego, né, meu irmão? É ou não é? Deus quer que eu e você sejamos o quê? Luz. Nós devemos ter espírito de fortaleza e não de covardia. O que é espírito de fortaleza? Tem pessoas que acham que a pessoa dura, ríspida, autoritária é forte. Não, são fracos. Sabe? A pessoa que é forte, ela é humilde. A pessoa que é forte, ela suporta o defeito do outro. Deu para entender bem aqui? Quem é forte, acolhe, sem medo de ser criticado. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Agora o fraco, fulano está com problema, vou me afastar. Você está precisando da tua ajuda, infeliz. É ou não é? É no momento que está precisando de ajuda, você tem que abraçar, meu irmão. É no momento que eu estou com dificuldade, que eu estou mal, é que eu preciso de ajuda. Quando eu estou bem, não preciso não. Estou sendo claro aqui, gente? Fala que, irmão, hoje é a ceia do Senhor, né? A ceia, né? Ainda bem que você vem. Para a gente se alinhar, amém? É ou não é verdade, amém? E aí Jesus fala, vocês colocam um fardo pesado nas costas dos outros e não carregam nem com o dedo. Estou sendo claro aqui? Amém? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, para a gente não incorrer no mesmo erro que os nossos irmãozinhos lá incorreram, que foram criticados pelo Senhor Jesus. Primeiro, devemos tornar o nome do Senhor Jesus o quê? Conhecido, porque nós somos luz através das nossas obras. Ele fala assim, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem quem? O Pai que está no céu. E não se acende uma lâmpada para botar onde? Debaixo da cama, botar no velador para iluminar o quê? Todo mundo. Então você e eu fomos colocados aqui para iluminar as pessoas. Quem está em trevas. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Iluminar as trevas. Aonde tem treva, você vai estar lá, que você vai ser o quê? A luz. Vai ser aquela pessoa em que Deus vai te usar. E a acolheu, pegou, cuida, com amor, com carinho, com compaixão, com misericórdia. Porque, né, o Senhor Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Alcançarão misericórdia. Tem gente que no julgamento é muito duro. Não pode. Não tem a ver com jeito. Não estou falando com jeito, não. Tem a ver com posicionamento, com a colocação no momento certo. Jesus, certa vez, ele fala assim para o discípulo, eu vou encerrar, tá, gente? Ele fala assim para o discípulo, eu tenho muita coisa para falar com vocês, mas vocês ainda não podem suportar. O que significa? Até para falar a verdade para alguém, tem que ter a hora certa. Estou sendo claro aqui, gente? Porque às vezes a pessoa vai ficar tão chateada, tão mal, que vai jogar... E aí, João outro dia falou comigo na porta, é verdade. Ele falou assim, pastor, se a pessoa for falar uma verdade para mim, que não vai resolver minha vida, só vai me machucar, para que vai falar? Fala se for resolver. Deu para entender bem aqui? Não é para ajudar, então beleza. Então, meu irmão, vai doer, mas é melhor do que... Deu para entender bem? Amém? Mas fala comigo assim, tudo na minha vida, para o meu próximo, tem que ter propósito. Se não tiver propósito, ó, se vê que o que você vai falar do outro não resolve, para que vai falar? Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Não é para que vai falar? Não vale a pena. Então Deus, Ele quer salvar todos, porque Jesus veio para salvar. E cadê os agentes de salvação? Ele levanta a mão. Eu e você. Somos agentes de salvação. É o que Deus quer para mim e para você. Eu e você somos luz. Não esqueça disso. Fala assim, eu sou a luz de Cristo nesse mundo para salvar, não para condenar. Amém? Mais uma vez, fala assim, eu sou a luz de Cristo nessas trevas para iluminar, para salvar e não para condenar. E Deus vai te abençoar muito. Porque aonde foi que a gente, por um certo tempo, se perdeu? A igreja acabou se perdendo de certa forma. Pessoas ficam com medo de entrar na igreja, com medo de serem apontadas. A última ilustração que eu vou fazer é da mulher samaritana. Essa é pesada demais.
A mulher samaritana é pesada. Quem entendeu bem aqui? Por que é pesada? A gente olha ali, bonito. Ah, as verdadeiras adoradoras são espíritos de verdade. Todo mundo pega sobre isso. Mas olha a vida daquela mulher. Jesus, ele saiu do caminho e foi para aquela região só para pregar para aquela mulher. Eu vou falar com vocês aqui. Aquela mulher, quando Jesus chega, que ele faz aquele discurso, ele chega para ela e fala o seguinte: ei, me dá um pouco d'água. Quando ela fala assim, se tu sendo judeu vai pedir água para mim, porque o judeu e o samaritano não se davam. Por quê? Porque o judeu era puritano. E o samaritano era tido como o quê? Como gentio, como um povo que tinha semente misturada ali. Deu para entender bem? Então é um povo complicado, deixa para lá. Aleluia. Aí Jesus foi mostrar que nós não podemos fazer isso. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Ele foi lá. E aí, quando ele estava lá, ela falou: não vou te dar água não, porque você é judeu. Aí ele falou: olha, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria de água. E ela falou: tu não tem nem balde para pegar água. Verdade, ela foi bem esperta ali, não tem nem balde. Aí, não, mas a água que eu te dou é para você nunca mais ter sede. Aí ela falou: eu creio que está até com ironia, então me dá água, dessa água que você está falando aí, porque eu venho todo dia pegar água aqui, cansada, né, nesse sol quente. Aí Jesus, né, falou com ela, falou o seguinte: tu vai lá chamar teu marido e vem aqui para conversar comigo. Aí o que ela fala? Eu não tenho marido. Aí Jesus vai dar aquele toque: realmente você não tem não. Você já teve 5 e o que tem ainda não é teu, ainda é dos outros. Aquela mulher era complicada, era ou não era? Era ou não era, gente? Gente, a mulher na pista. Era, gente. Vamos falar a verdade aqui, gente. 5 e o que tinha ainda não era dela. Se fosse hoje aqui, quem é que ia ficar perto dessa mulher? Até para conversar com ela, ia lá, fulano está conversando lá. O Ed está conversando com aquela mulher ali. Saiba lá, né? Não vou ficar perto. Vou ficar perto, não é verdade? Difamado daquele jeito, vai me difamar, vai queimar meu filme. Jesus se preocupou com isso? Não. E aí ela fala assim: vejo que tu é profeta. Mas já veio aqui para me condenar também, que todo mundo só veio me condenar. É ou não é? Porque os profetas faziam o quê? Eis que te digo, é ou não é verdade? Se conserta, se acerta. É ou não é? Mas o profeta não profetiza para o povo de fora. O profeta profetiza para quem? Para o povo de Deus. Entendeu a diferença aqui, gente? Não profetiza para fora. Vai profetizar para fora o quê? Você conserta de quê? Ele vai mandar eu me consertar, você se consertar. Né? E aí, Jesus, o que ele faz? Ele pega uma mulher indigna, toda errada, gentia, ímpia, e ela é a primeira pessoa que ele se revela como Messias, como Cristo. Estou sendo claro aqui, gente, para mostrar para a gente que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Quem faz somos nós. Quem faz é quem? Somos nós. Então fala com o irmão, não faça isso. Se você é discípulo de Jesus, a tua salvação tem que ser para quem? Para todos. E aí você vai estar cumprindo o mandamento do amor de Deus na tua vida. Amém? Entendeu bem aqui essa mensagem, gente? Então a gente não vamos fechar a porta do céu para ninguém. Vamos iluminar as vidas. O mundo está em trevas, está muito em trevas, está ou não está? E quem precisa lá salvar? Eu e você. Pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não feche os teus olhos nesse momento, né? E assim como Deus quer salvar a todos, mas quer salvar hoje através de mim, de você. Você representa Cristo nesse mundo. Sabe, você é a luz que esse mundo precisa. É você que é, não vai levantar outro, não. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Sabe? É só você assumir isso. Assim como Cristo me perdoou de todos os meus pecados, assim como Ele até hoje me perdoa quando eu erro, quando eu vacilo, Ele continua me perdoando. E Deus quer isso para mim e para você. Ele fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, aonde você estiver, seja Cristo na vida das pessoas, no teu trabalho, na tua casa, no ônibus, no Uber, qualquer lugar. Deus vai iluminar vidas através de você. É só você entender isso, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, que o Senhor
O Senhor enviou Jesus Cristo não para condenar, mas para salvar, porque o mundo já está condenado. Então não precisa de mais alguém para condenar. Isso é o Senhor que vai resolver, não sou eu. Pai, nos dá capacidade para enxergarmos o teu amor de tal maneira, meu Deus, que o Senhor se sacrificou por mim e por cada um dos irmãos aqui. Então nos ajuda, meu Deus, a sermos luz nessas trevas, a olharmos cada pessoa que passa pela rua, Senhor, com um olhar de misericórdia, de compaixão, que estão precisando do Senhor, e nós é que vamos apresentar o Senhor. Que nós possamos pegar cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor, e ajudar uns aos outros, socorrer uns aos outros, suportar uns aos outros, encaminhar uns aos outros com amor e compaixão para a Tua santidade e a Tua justiça, Pai. Nos ajuda, meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Às vezes nós somos julgados por aquilo que a gente fala. Nós recebemos na nossa vida alguns retornos, porque nós fazemos mal, Senhor, e nós somos julgados por toda a palavra, nós trazemos condenação para a nossa vida, quando nós julgamos o próximo daquilo que nós erramos. Por isso, Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos misericordiosos, para o Senhor ter misericórdia conosco, com a nossa família. Nos ajuda, Senhor, a não julgar para não sermos julgados. Nos ajuda a não condenar para não sermos condenados, Pai. Que possamos trazer absolvição, amor, compaixão, graça. Que, como o apóstolo Paulo diz, que não saia da nossa boca nenhuma palavra ruim. Somente aqui deem graças boas para aqueles que ouvem, que venham edificar a vida daqueles que ouvem. Nos ajuda, meu Pai, em nome de Jesus, que nós precisamos de Ti. Somos faltosos. E até o fim da nossa jornada aqui, nós precisamos do Teu perdão todo dia. Todo dia a gente erra, todo dia a gente vacila. Todo dia nós precisamos da Tua misericórdia na nossa vida. Em nome de Jesus. Então nos ajuda hoje a termos essa compreensão, que o Senhor não veio condenar, o Senhor veio salvar. Quem não quiser outro caso, não é problema nosso, é o Senhor que resolve. Mas nós estamos aqui para iluminar, nos ajuda. Nos dá essa graça em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Gente, é interessante como ele, perfeito, não condenava. Como é que pode? Ele chegou para a mulher pegando flagrante adultério e falou: ninguém te condena? Olha ele, nem eu. Quando Jesus te recebeu, sabe o que ele falou contigo, comigo? O povo está te condenando, mas fica tranquilo, mas eu não te condeno não, vou te absolver. Quem entendeu bem aqui? Eu fui absolvido, gente, de todos os pecados que eu tinha. Quando cheguei para Jesus, eu estava tão pesado, que eu não conseguia nem levantar. E ele falou: não, vou tirar toda a carga, tira, bota aqui em mim, tira essa carga aí, fica tranquilo. Mas Senhor, mas ninguém me aceita, mas eu te aceito. Entendeu? É interessante que ele não criticava, e todos, às vezes, que a gente vê por aí, muitos religiosos, muitos santos, criticam os outros. Não é verdade? Em todos os níveis, não faça isso, não vale a pena. O Senhor Jesus falou para aquele povo lá: eu não julgo vocês não. A própria palavra julga, então fique em paz. Deus quer abençoar a vida das pessoas através da tua vida. Ele perfeito, não condenava, não julgava, não criticava, não lançava fora. E ele falava assim, ó: todos que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Por que a gente vai lançar? Ele não tinha vergonha de comer com os pecadores. Interessante. Gente, Mateus, que é Levi, fez um banquete para ele. Você imagina bem, ele era odiado pelos romanos e pelos judeus, Levi, porque ele era ladrão mesmo, tá? Ele cobrava impostos e metia a mão, aquela coisa toda. E Jesus foi lá comer na casa dele. Chegou lá, estava todo mundo comendo, todo mundo. Aí estava lá a mulher adulta, o outro aqui pecadora, e estava lá aqueles apertados, endividados, e os fariseus: olha lá, teu mestre come com os pecadores. O que ele disse?
Eu não vim chamar justo arrependimento. Quem entendeu bem aqui? Vim chamar pecadores. Eu não, médico, só precisa de médico quem está doente. O são não precisa. Só que olha só como o Senhor Jesus usou ali que eu já falei. Esses fariseus, Jesus falou que eles eram um sepulcro caiado. E Jesus falou que eles eram bons e justos naquele dia. Então, cuidado quando você se achar justo. Quem entendeu bem aqui? Cuidado quando você se achar bom, porque bom só tem um, que é o Pai que está no céu. Amém? Cuidado, não se ache nunca. Eu preciso todo dia da misericórdia de Deus. Amém? Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui. Toma esses elementos em tuas mãos. E como teu povo, como teu servo, nós estamos cumprindo o mandato do Senhor. Em memória do Senhor Jesus. Nos ajuda a fazermos a tua vontade e sermos luz nesse mundo de trevas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor foi até o fim, se sacrificou pelos pecadores. Que nós possamos também ter esse mesmo sentimento. Em nome de Jesus. Amém? O universo chora, o sol se abre.